Eu estou editando decretos e vocês estão sendo notificados. Baixe esse vídeo, faz download, né? Eu agradeceria, e compartilhe aí, por gentileza. A Sociedade Limitada Unipessoal, foi isso que eu havia proposto lá atrás, lembra? Aí as ações, muita gente foi demitida, né? Houve protestos, caiu as ações, depois subiu. Aí eu dei minha criptomoeda aí, né, praticamente de graça, eu entreguei de presente para a empresa, ok? Inclusive, se você é da empresa, for gerente, supervisor, funcionário, ou o que for, e estiver assistindo esse vídeo, fico feliz de ter chegado até você. Que é impossível, né, conversar com todos vocês, gerentes, supervisores, até com familiares, né? Ninguém tem coragem de vir falar comigo, né? Não sei por que parece que as pessoas têm medo de falar comigo. Por quê? Né? Eu não mordo não, viu, cara? Então, eu editei alguns decretos, vocês já foram provavelmente notificados, né? Eu presumo. E se houver funcionário, gerente, supervisor ou o que for que está abaixo da hierarquia, imagina uma pirâmide. Tem a hierarquia na pirâmide, né? Quem está no topo sou eu, ok? Supostamente, né? Vai que eu estou sendo feito de otário também, né? Enfim, se eu edito um decreto aqui e o conselho derruba ou questiona, dizendo que é autoritarismo, é ditadura, eu vou explicar um pouquinho melhor o que está acontecendo, como as coisas devem acontecer, o que tem que acontecer de fato, ok? A empresa, os negócios têm sim um conselho de ética, ok? Esse conselho não está acima do proprietário, ok? Vamos imaginar a seguinte questão. Existem 10 negócios, 10 lojas físicas. Uma única pessoa é dona dessas 10 lojas. Porém, ela contratou gerentes, contratou supervisores, enfim, muitos funcionários. E os funcionários respondem ao gerente. E o gerente responde ao único proprietário dessas 10 empresas, desses 10 negócios, serviços, ok? Se o proprietário editar um decreto, o conselho, né, formado por esses gerentes, enfim, supervisores que estão nesses 10 negócios, o conselho não pode simplesmente ignorar, não pode simplesmente barrar e falar foda-se, dane-se. Né? Até porque se isso acontecer, o proprietário que é dono das 10, né, dos 10 negócios, ele pode simplesmente olhar para o rapazinho que está questionando demais ou simplesmente desafiando e falar, olha, arruma suas coisas e suma daqui, vai embora. Se você não quer porque eu penso o seguinte, né? Se você entra num carro privado, óbvio, você tá ali para quê? Para obedecer, né? Não é só para trabalhar, você tem que trabalhar ali, né? Mas você tá ali para obedecer às ordens do seu supervisor, né? Do seu gerente, né? É a hierarquia que eu citei antes. Você tem que obedecer o seu chefe. Eu, por exemplo, aqui trabalho na oficina. Se o meu patrão lá na oficina manda eu lamber o chão, meu amigo, eu vou ter que lamber o chão. Por quê? Porque ele é meu patrão. E eu sou pago para lamber o chão, né? Você entende o que eu quero dizer com isso? Então não estou dizendo que existe ditadura, né? Se existe o conselho de ética, por exemplo, se eu fosse, no caso, um empresário de um modelo SLU, Sociedade Limitada, eu criaria um conselho de ética, mas eu deixaria claro, o conselho não está acima de mim. No entanto, se eu fizer um decreto e eu autorizar o conselho a debater, opinar e votar o decreto que eu fiz, ok, eu autorizei. Então, se vocês quiserem derrubar, derrube. Agora, se eu não autorizei o conselho a analisar o meu decreto,
a questionar, se bem que questionar vocês podem, né? Podem me xingar, me humilhar, isso aí ok, é liberdade de expressão, tudo bem. Mas se eu autorizar o conselho a votar para derrubar um decreto meu, ok. Agora, se eu não autorizei, o conselho não pode simplesmente barrar o meu decreto, ignorar o meu decreto. É assim que eu penso, né? É assim que eu entendo. Me corrija se eu estiver errado, mas é assim que eu entendo, já que é o modelo SLU, né? Sociedade Limitada Unipessoal. Inclusive, eu sou tão bonzinho que eu ainda deixei um conselho lá, formado por gerentes, né? Um conselho de ética para debater, para tentar, né? Para me ajudar também e para eu ajudar eles, para absorver informações, o que precisa ser debatido e o que não precisaria ser debatido, né? E olha só, se eu fosse ditador, poderia simplesmente dissolver o conselho e pronto, falar, ó, não existe conselho, só existe eu, é o que mando nessa porra. Mas eu não sou tirano, né? Eu sou uma pessoa que respeita quer dizer, até um certo limite, né? Que eu não sou tão burro também de baixar a cabeça para tudo. Entenderam o que eu quis dizer? Se eu fiz um decreto e não autorizar o conselho a derrubar o decreto, o conselho não vai derrubar. Agora, se eu editar um decreto e falar com o conselho, ó, se quiser votar para derrubar aí, ó, né? Conversa aí, vê se vocês concordam, se é constitucional. Se vocês julgar que não foi constitucional, eu autorizo então vocês a derrubar o decreto, ok? É assim que eu entendo um jogo político, né? O jogo dos negócios, ok?